A paz do Senhor Jesus a todos. Uma ótima noite. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, transmitindo uma pequena meditação acerca da verdadeira adoração. É um tema muito discutido hoje em dia devido a alguns fatos que já aconteceram aí por esses dias, né? E nós geralmente comentamos muito sobre essa questão da adoração dentro das igrejas e a adoração de uma forma geral hoje em dia, né? Como é que tem sido a adoração hoje em dia, principalmente o conceito de adoração hoje em dia. Nós vamos estar conversando exatamente sobre isso e trazendo aqui algumas meditação baseando-se no texto de João, capítulo 4, versículo de número 24, né, que nos fala ali exatamente sobre a verdadeira adoração, né? Jesus falando à mulher samaritana, dizendo a ela que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vamos estar comentando sobre isso. Quem estará junto comigo na live de hoje é o pastor Tiago. O pastor Tiago é um jovem pastor, já congregou junto conosco ali na Assembleia de Deus Comadé. Hoje ele não se encontra mais conosco na Comadé, mas continua servindo ao Deus vivo e verdadeiro nos nossos cultos. E quando é preciso, nós convidamos ele para estar ministrando uma palavra poderosa. O pastor Tiago está organizando ainda o seu áudio e o seu vídeo, mas enquanto isso nós vamos falando aqui um pouco sobre a questão da adoração. A adoração hoje em dia tem se tornado algo muito banalizado nos nossos dias de hoje, porque o conceito de adoração não tem sido um conceito baseado nas Sagradas Escrituras. Toda a adoração deve ter o seu conceito nas Sagradas Escrituras. Não existe adoração legítima se não for uma adoração que tenha como base as Sagradas Escrituras. Por isso que eu convidei o pastor Tiago. Pastor Tiago, ele está aí conosco. Pastor Tiago, o seu microfone está desabilitado. Deixa eu ver aqui se é aqui. Pronto. O pastor Tiago agora está com o microfone habilitado. Pastor Tiago, pode saudar os irmãos que estão conosco. Pode se apresentar aos irmãos que estão conosco. E os irmãos que estão aí nos assistindo ao vivo pelo Facebook, pode deixar os seus comentários, as suas perguntas aí embaixo no nosso comentário, que nós estaremos respondendo à medida que nós fomos conversando sobre esse maravilhoso tema, né, sobre a adoração. Pastor Tiago está com a palavra, ele estará se apresentando aos irmãos aí. Pastor Tiago, fique à vontade. Amém. Queridos, boa noite a todos, né, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer neste momento, né, ao evangelista Igor, por elaborar esse momento para nós discutirmos falarmos, na verdade, a respeito desse tema que é tão importante para a nossa vida, para a vida cristã, né? Dentro desse tema, nós estaremos falando sobre muitas coisas, acredito que até de coisas que têm acontecido em nossos dias,
para basearmos, claro, os nossos comentários na Bíblia, e dentro do que nós falarmos, nós estaremos tirando algumas lições, né, muito interessantes, para que a gente, na medida do possível e com a graça de Deus, tentemos oferecer a Deus uma adoração digna do que é a pessoa de nosso Deus, amém? Então, para quem não me conhece, sou o pastor Tiago, congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular, e estamos aqui para contribuir com o reino de Deus, juntamente com o evangelista Igor aí. Fique à vontade, em nome de Jesus. Está aí conosco o pastor Tiago, um grande homem de Deus. Eu sei que os irmãos conhecem o pastor Tiago, pelo menos muitos irmãos que nós temos no Facebook ali, conhecem o pastor Tiago, sabe que o pastor Tiago é um grande homem de Deus, e ministra a palavra de forma poderosa, né? Então o tema dessa noite é sobre a adoração, né? João capítulo 4, versículo de número 24, está escrito lá: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos diante de um grande dilema nos nossos dias de hoje, exatamente sobre a veracidade ou sobre a legitimidade dessas adorações que têm surgido hoje em dia. Adorações voltadas, que dizem ser voltadas a Deus, né? Adorações que dizem que são para o agrado de Deus, mas que nós vemos ali coisas que nós sabemos que não estão enquadradas ou não estão respaldadas dentro da palavra de Deus. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse importante tema de hoje, né? E os irmãos podem estar participando, aí mandando mensagem, mandando a sua pergunta, né? E caso eu não souber, tá aí o pastor Tiago. O pastor Tiago é um homem que também é conhecedor da palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele pode trazer um esclarecimento aí aos irmãos. Pastor Tiago, para nós estarmos começando, é interessante nós lembrarmos o seguinte: que o conceito de adoração é um conceito que já foi determinado e pré-estabelecido por Deus, né? Como é que nós vemos, pastor Tiago, esse conceito de adoração no Antigo Testamento? No Antigo Testamento existe um padrão, não é isso? De adoração estabelecida por Deus. E esse padrão do Antigo Testamento, ele passa para o Novo Testamento e não perde a sua essência, não perde a sua veracidade. Até porque, pastor Tiago, nós acreditamos que Deus não mudou, né? Deus continua o mesmo. Se Deus continua o mesmo, então o padrão de adoração também é o mesmo. Não é isso, pastor Tiago? Isso, justamente isso, evangelista Igor. Quando nós falamos de adoração, né, nós estamos falando justamente de uma forma, como o senhor muito bem colocou, pré-estabelecida por Deus, né? Uma maneira em que aqueles que querem adorar a Deus devem seguir, um padrão em que eles devem se enquadrar, né? E como o senhor bem comentou, nós temos muitas instruções acerca da adoração que estão contidas dentro da Bíblia. Todas as vezes que eu costumo falar a respeito da origem, do princípio, né, que permeia a questão da adoração, eu gosto muito de mencionar o texto do livro de Gênesis, do capítulo de número 4. Gênesis capítulo 4, né? Isso. Onde está registrado justamente o primeiro, né, se é que nós podemos
colocar assim, episódio relacionado à questão da adoração a Deus, né? Quando nós Fala vemos sobre ali, Abel e Caim, né? justamente, quando nós vemos ali Abel e Caim, ou dependendo da preferência dos irmãos Caim e Abel, né? Tentando oferecer ou oferecendo a Deus, cada um, a sua adoração, né? E nós tiramos desse texto justamente um dos principais aspectos dessa temática relacionada à adoração a Deus, que é o seguinte: adorar a Deus não está baseado em simplesmente momentos, né? Em simplesmente momentos que se passam, mas está baseado no princípio de que quem adora a Deus, ele deve ter uma vida de adorador, né? Uma vida de adorador. É justamente o que nós vemos no texto do livro de Gênesis. Ambos estão oferecendo a adoração. No entanto, só um, ele é aceito diante de Deus, para que a sua adoração seja também, por conseguinte, também aceita por Deus. Então, o princípio que nós vemos aqui é esse, é que a vida do adorador deve condizer com a adoração que ele está oferecendo. Então, o princípio... É bem interessante que o texto em questão, que o Senhor fala aí, Gênesis capítulo 4, né, fala sobre os sacrifícios, né, que Abel e Caim foram oferecer, ou Caim e Abel, né, foram oferecer ao Senhor. A gente aprende na escola que as ordens dos fatores não alteram o produto, né? A história é a mesma. Se Caim o Abel Caim, é a mesma. Mas o interessante nós destacarmos nessa passagem de Gênesis capítulo 4, pastor, acredito eu que seja importante, é que ambos trouxeram as suas ofertas, né? Ambos trouxeram as suas ofertas, e que quando foram oferecer as suas ofertas, né, a Bíblia vai nos dizer que Deus atenta primeiro para o ofertante e depois para a oferta, né? Primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Quando Deus atenta para o ofertante, Deus faz uma análise do coração de cada ofertante, de cada um, de Caim e de Abel, né? E a recusa desta oferta, desta adoração a Deus, se dá exatamente por causa do coração, daquilo que está no interior de cada um deles, né? De Abel ou de Caim, né? Quando Deus aceita a de Abel e rejeita a de Caim, porque Deus atentou primeiro para o adorador, vamos dizer assim, né? Para o ofertante. Então, é interessante nós lembrarmos o quê? Que a adoração, em primeiro lugar, ela é não é um momento, né? Mas é a vida do adorador. A vida do adorador tem que condizer com a palavra de Deus. Tem que condizer com aquilo que Deus já predeterminou, né, para acerca da adoração. Isso, justamente. Eu gosto muito do comentário de um certo escritor chamado M. Bondes, né, no livro O Poder através da Oração, que é o seguinte: a gente relaciona muito a questão da liturgia à adoração, né? E de fato, intimamente estão uma coisa relacionada à outra. No entanto, ele comenta o seguinte a respeito disso, que Deus, ele não unge formas, Deus, ele unge pessoas, né? Deus, ele não usa formas, Deus usa pessoas através de alguma coisa. Então, Deus, a princípio, ele recebe o adorador para que, por conseguinte, para que depois ele avalie a oferta desse adorador. Então, ele avalia essa oferta através da vida de quem está oferecendo. Da vida de quem está oferecendo. É o caso de Abel e Caim, né? Deus aceitou de um e rejeitou do outro. O princípio de adoração e de sacrifício já tinha sido
passada dos pais, né, como Adão e Eva, para Caim e Abel. O princípio de adoração, o princípio da palavra, o princípio orientador, né, pedagógico, de como oferecer a Deus um sacrifício que Deus aceitava, né? Mas o coração de cada um deles estava diferente, né? Então nós podemos dizer que uma verdadeira adoração se faz necessário o adorador ter um pleno conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Ele ter o conhecimento das Sagradas Escrituras vai levá-lo a fazer uma adoração a Deus de forma que Deus se agrade, né? O que mais nós temos hoje em dia, na nossa atualidade, são hinos, né? São louvores que as pessoas estão intitulando aí como louvores, como hinos de adoração a Deus, mas hinos que têm letras que são heréticas, né? São hereges, são letras que estão contraditórias dentro da palavra de Deus, são letras que não têm nenhum respaldo bíblico, pelo contrário, apenas é o inverso da verdade, né? Que o inverso da verdade é a mentira. E é o que exatamente em muitas letras de hinos que são entoados dentro da igreja hoje em dia, são letras que não têm embasamento bíblico nenhum. E eu acredito que isso se dá exatamente pelo fato da falta de conhecimento bíblico que nós temos hoje em dia. Isso, realmente, é verdade. Nós comentamos, eu comentei um pouco a respeito disso com o evangelista Igor, e nós falamos também sobre essa questão, né, da dificuldade que o homem sempre teve de se aproximar de Deus, né? Ainda baseado no que nós falamos no princípio da adoração, no texto do livro do Gênesis, nós percebemos que essa maneira de oferecer alguma coisa a Deus está totalmente relacionado, intimamente ligado ao relacionamento do homem com Deus, né? Uma coisa que liga o homem, o homem a Deus, e Deus ao homem, por assim dizer. Então, sempre que o homem sentiu essa dificuldade de se aproximar de Deus, sentiu a dificuldade de se relacionar com Deus ou até mesmo adorá-lo, sempre foi este problema, tendo dificuldades com a palavra de Deus, né? Nós temos o exemplo do próprio Adão, né? Adão e Eva. Nós temos também o exemplo de Caim, né? Que foi também advertido por Deus. Deus lhe deu uma palavra, dizendo para que ele fugisse, para que ele sobressaísse, para que ele dominasse aquele pecado, aquele sentimento, né? Mas ele ignorou esta palavra, né? Assim como fizeram seus pais. E por toda a Bíblia nós vemos que alguém que teve problema de se aproximar de Deus era porque esta pessoa tinha dificuldades com a palavra de Deus. E hoje não é muito diferente, não, né? Nós vemos, como o senhor citou agora há pouco, hinos que são formulados, né, com uma intenção, eu acredito, não sei se com a intenção de adorar a Deus, mas a finalidade, o fim não tem chegado a esse propósito, né? Não tem chegado a esse propósito porque não são letras que convergem para a pessoa de Deus, né, que exaltam Deus. A gente vai estar pontuando isso depois, eu acredito que com mais clareza, mas a princípio é isso, porque estas pessoas, ao invés de consultar a Bíblia para adorar, estão adorando ou estão tentando incluir a sua adoração dentro da Bíblia Sagrada. E esse é o problema, acrescentar alguma coisa ao que já está escrito, né? E parece que as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. Realmente. Nós podemos perceber hoje em dia que os louvores, não sei nem se eu posso usar esse título, né, para determinados hinos que são cantados dentro da igreja, que são hinos que tem um homem como objetivo do hino, o centro do hino. Hoje são poucos os hinos que nós temos hoje em dia
que tem Cristo como o centro da adoração. Cristo sendo realmente adorado, né? Cristo sendo realmente exaltado dentro dos hinos que são cantados hoje em dia dentro das igrejas. E o que nós podemos perceber é que a cada dia que passa, o homem tem ficado no centro, né? Querendo a atenção. Mas nós esquecemos o quê? Que todos os louvores que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, o único centro de adoração é Cristo. A partir do momento que os louvores ou os hinos que são entoados colocam o homem no centro, então foge do padrão pré-estabelecido por Deus, né? Eu tenho para mim, pastor Tiago, que a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, né, ele não tem dificuldade nenhuma em se render a Deus, em se entregar a Deus. Porque uma coisa é eu ter Deus como meu Salvador, né? Na realidade, eu sempre digo assim, que que Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. A partir do momento que Ele é Senhor da minha vida, a partir do momento que Ele é Senhor meu, Ele manda na minha vida, eu me rendi a Ele, aí Ele é o meu Salvador. Não existe não existe salvação fora do senhorio de Cristo. Não existe. Não existe salvação sem se submeter ao senhorio de Cristo. Então, o que eu vejo hoje em dia são hinos que tem um homem como centro, né? Entoado por pessoas que deixaram não querem que Jesus seja o Senhor da vida deles, né? Vivem uma vida completamente distanciada da verdade das Sagradas Escrituras. Então, o meu ponto de vista é o seguinte: o verdadeiro adorador, ele se rendeu a Deus, né? O ato da verdadeira adoração ao Deus eterno, ao Deus sublime, maravilhoso, ao todo-poderoso Deus, é aceitável diante de Deus a partir do momento que este adorador já tem se rendido, né, ao Senhor, tem se deixado dominar pelo Senhor, tem se deixado dirigir pelo Senhor. Aí sim, começa-se o princípio de uma verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. É verdade, foi muito bom você ter tocado nesse termo, nessa expressão em que Deus ele é Senhor, né, das nossas vidas, né? Algumas pessoas usam essa expressão, mas até não entendem, desconhecem um pouco o significado dessa expressão em que Deus ele é Senhor das nossas vidas, né? E eu acredito que esse seja o principal problema das dificuldades que alguns têm enfrentado em adorar a Deus. E quando nós entendemos um pouco sobre o conceito da adoração, sobre a definição dessa palavra, nós compreendemos que a sua origem nos faz entender que é um ato de prostrar-se diante de alguém que é maior, diante de alguém Exatamente. de forma mais simples, diante de alguém que é Senhor acima de nós, né, que está em um nível muito mais elevado do que nós. É como que se fosse aquele nosso pronome de tratamento, Vossa Majestade, né? Alguém que tem domínio, que tem soberania. Então, nós nos prostramos diante dele para oferecer o que nós temos. Não que isso vá acrescentar alguma coisa a ele, mas porque nós só temos isso para oferecer. Então, é esse o sentido de alguém que chama Deus de Senhor, né? Que adora a Deus como Senhor. Inclusive, o texto do livro dos Salmos, de número 150, versos 1 e 2, eles demonstram muito claramente isso. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder,
Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ou seja, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que Deus, ele é louvado porque ele é um ser muito mais elevado do que nós, e nós devemos prestar adoração a ele, né? Nós temos obrigação de adorá-lo porque ele nos alcançou, né? Porque ele nos amou. É isso mesmo. Eu adoro a Deus por aquilo que ele é. Eu não adoro a Deus por aquilo que ele pode fazer por mim. Né? Esse hino é um dos hinos que realmente expressam a majestade de Deus. Né? É um hino que vai nos falar sobre a grandeza de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Né? Fala sobre a magnitude de Deus. Esse é um dos hinos que eu gosto, né? Que nos leva exatamente ao verdadeiro sentido do que é adoração. O que é adoração verdadeiramente dentro da igreja. Né? Nós, como servos de Deus, aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, passam a servir a Cristo. Esse serviço prestado a Cristo é nada mais que também uma adoração. Quando eu estou a serviço de Cristo, obviamente, eu produzo boas obras, até porque Deus nos salvou para que andássemos nela, né, nas boas obras, e essas boas obras trazem glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Não foi isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, né? Diz que nós somos a luz do mundo, né? Ele diz, capítulo 5, versículo de número 16, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Né? Para que glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Então, a verdadeira adoração não se dá apenas no louvor, não se dá apenas na letra dos hinos, mas se dá no serviço também, né? No produzir obras, no executar, no produzir as obras de Deus, que essas obras trazem glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Como você mesmo mencionou, que a palavra adorar, ela vem exatamente sobre o reconhecimento de quem é maior. Eu só posso me prostrar, né, diante daquele que é maior e dar a ele a honra e a glória que lhe é devida, né? E este ato de submissão me leva a fazer obras que glorifiquem o nome daquele que é maior do que eu. Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa, né? E você tocou num assunto muito interessante, na questão do louvor, né? Os louvores, sim. Que também estão ligados intimamente à adoração, né? Inclusive, tem até um comentário do Dr. Russell Shedd, que ele diz o seguinte, que louvor não é simplesmente um estilo de música, um estilo musical, é um padrão de vida. Louvor não é de vida. O estilo musical não é um estilo musical, é um padrão de vida, né? Porque todo aquele que louva ao Senhor, ele oferece a sua vida como louvor a Deus, né? E eu gostaria de citar um texto aqui do livro dos Salmos. Sim, pode citar, pode ficar à vontade. Do Salmo 22, verso 3, que diz assim, ó: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Né? Então, nós percebemos justamente aquela expressão que nós muitos usamos, né? Que em Deus ele habita entre os louvores, né? Que nos dá o entendimento de que Deus ele está presente, ele habita. Esse verbo habitar traz o sentido de alguém que está centralizado entre aquilo que está sendo oferecido, né? Entre um louvor que está sendo oferecido, que está sendo agradável.
Uma coisa interessante, evangelista Igor, é que essa mesma expressão que é usada no Salmo 22, também ela é usada aqui no Salmos de número 81. Salmo de número 80, verso 1, que diz assim, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Ou seja, o que o salmista está nos dando a entender é o seguinte, que quando nós oferecemos uma adoração onde Deus é centralizado, é como que se Deus trocasse o lugar do trono entre os querubins e se entronizasse no centro da adoração que está sendo oferecida. Então, pense em uma coisa maravilhosa, porque a visão que todas as pessoas que tiveram a visão de Deus, eles dizem que ele habita entre os querubins e é sempre adorado. Mas quando nós oferecemos louvores que o entronizam, que o centralizam, é como se nós estivéssemos dizendo, faz parte de mim, E Deus, ele faz morada em nós, ele habita em nós. Glória a Deus. Até porque Deus só vai estar aonde ele é adorado, né? Onde ele está se sentindo bem, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais humana, né? Uma linguagem mais humana aí se referindo a Deus. E ele só vai estar no meio dos louvores se aqueles louvores são louvores que adorem ao nome dele, né? Que reverenciem ele pelo que ele é, né? Não louvores, aqueles louvores que querem coisas em troca, né? Favores em troca. Ó, eu vou te adorar aqui, mas eu quero que o Senhor me abra a porta. Eu vou te adorar, mas eu quero que o Senhor me cure, né? Não, eu adoro a Deus, Deus se faz presente e ali ele opera porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, porque ele é gracioso, né? E Deus está no meio dos louvores, mas é no meio dos louvores que ele se agrada. Isso. Agora imagine só, Deus deixar de receber nosso entendimento, né? Deus deixar de receber a adoração lá dos querubins, né? Para fazer parte da adoração de uma igreja que adora ao seu nome, né? Eu acho que isso tem muito a ver com aquela expressão que a gente costuma falar assim, né? Não sei se foi a igreja que subiu ou se foi o trono de Deus, com Deus junto, que desceu aqui no meio da igreja. Eu acredito o seguinte, baseando-me nesta passagem bíblica que o Senhor leu aí, eu imagino que é Deus. Deus que muda o trono dele, coloca ali no meio da igreja para poder ser adorado pela sua igreja, pela o povo a qual ele conquistou, a qual ele comprou, a qual ele pagou, né, mediante o derramado sangue de Cristo, né? Isso é um privilégio. Isso é um privilégio que só a igreja de Cristo tem. Evangelista Igor, a gente falou bastante, acredito que, na verdade, deu uma pincelada sobre a questão da adoração dentro do contexto do Antigo Testamento, né? Os próprios textos citados são textos em que alguém da nação de Israel expressou louvor a Deus e antes de fazer, na verdade, essa pergunta, eu gostaria só de fazer mais uma colocação a respeito desse texto, que foi justamente o que o senhor falou, que estes louvores que são entoados devem ser entoados com a intenção de colocar Deus em evidência, né? Deus em evidência. Com a intenção de colocar Deus em evidência. Porque quando um israelita, ele louvava, isso se falando do texto citado, louvava a Deus, alguém que olhava percebia que ele não estava com outra intenção, né? Se é que o senhor me entende. Não tinha segundas intenções, né? Segundas intenções. A única finalidade era dizer para Deus, Senhor, eu reconheço que tu és maior. Né? Exatamente.
Então, é muito Exatamente. interessante isso. Mas, dentro do que nós já falamos a respeito do Antigo Testamento, eu gostaria de saber do senhor, porque nós vemos no Antigo Testamento muitos padrões, né? Padrões não, na verdade, muitas liturgias em que os israelitas faziam, realizavam dentro do próprio tabernáculo de certa forma, se aproximavam de Deus e faziam com que Deus fosse adorado. Mas, dentro do texto do livro de Romanos, de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo de número 12, é um texto muito querido pelo Senhor também, né? Romanos, capítulo 12, do versículo de número 1. Romanos 12, né? Romanos 12, 1. Paulo, ele vai citar justamente a liturgia do Antigo Testamento para basear o culto do Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor desse um pouco uma vislumbrada, que o senhor desse uma esclarecida a respeito dessa questão, porque o Antigo Testamento ele era baseado em muitas práticas, né? Mas Paulo ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, a expressão do Antigo Testamento, a expressão do sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não sei se eu uso essa expressão de forma correta, mas se não for, você pode até me corrigir, mas eu costumo dizer o seguinte, que culto a Deus não é momento, culto a Deus é vida. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco a respeito dessa questão para nós, baseado no que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Bom, essa expressão aí, não é um momento, mas é uma vida, né? Ela está de acordo com a interpretação e a exegese correta do versículo 1, né? Realmente, não é o momento, é o decorrer de uma vida, né? O adorador não adora em um momento, ele tem uma vida de adoração. Este entendimento se dá exatamente pela interpretação exegética e etimológica da palavra apresenteis, né? Essa palavra apresenteis, esse vocábulo grego, que traduzido para a nossa língua é apresenteis, né? Ele denota que a pessoa tem que se entregar de uma vez por todas. É um ato definitivo, é adorar a Deus e se entregar a Ele de uma vez por todas, se entregar sem reservas. Então não existe parcialidade. Não existe parcialidade, não existe assim, Deus só está na minha vida, vamos falar aqui, Deus só faz presente na minha vida financeira, minha vida material, mas Deus não faz parte de outras partes da minha vida. Não. Porque quando Paulo ele usa o padrão do Antigo Testamento, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que aí traduzindo, né? Traduzindo o grego para nossa interpretação, seria: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis-vos de uma vez por todas o vosso corpo por sacrifício vivo, né? Maravilhoso, né? Santo e agradável a Deus. É um nível, né? É um nível de adoração. A minha vida tem que estar por inteira. Eu tenho que ter uma vida. Por que ele diz vivo? Porque os sacrifícios de antigamente era mediante a vida de algum animal. E que uma vez esse animal, ele perdia a sua vida por causa de alguém. Aí entra uma inversão que só Cristo pode fazer por nós. Ele, o Cordeiro Santo, imaculado e Cordeiro puro, que estava vivo,
ele tomou o nosso lugar, morreu para que pudéssemos ter vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Olha só. Ou seja, se eu estou na presença de Deus, então eu tenho vida. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, para você se apresentar diante de Deus com um louvor que adora, que glorifica, que exalta a Deus verdadeiramente, em primeiro lugar, você tem que se entregar por inteiro. A partir do momento que você se entregar por inteiro, você recebe vida. Aí você vai ter uma vida de santidade, porque santidade é um estado contínuo que cada crente tem que buscar continuamente. Nós somos santos porque Cristo nos salvou e nos santificou. Mas o processo de santificação é contínuo na nossa vida. Então nós nos rendemos a Cristo, Ele nos deu vida, nos apresentamos diante de Deus com vida, né? Nos apresentamos diante de Deus com vida. A nossa adoração a Deus é mediante a vida que Ele nos deu. E esta vida é uma vida de santidade. E esta vida é uma vida que agrada a Deus. Por isso que Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ninguém que está morto raciocina, querido. Ninguém que está morto raciocina. Nós só temos a mente de Cristo a partir do momento que Cristo nos dá vida. Se Cristo não nos der vida, nós não temos a mente de Cristo. E como adorar a Deus sem a mente de Cristo? Não tem como. Não tem como. E é interessante que o versículo seguinte, que Paulo vai dizer, e não vos conformeis Isso, inclusive, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe aqui, pastor Tiago, algo interessante. Algo muito interessante que primeiro Paulo usa o padrão do Antigo Testamento. Né? Paulo usa o padrão do Antigo Testamento. Aí depois, o apóstolo Paulo, ele vai rebater um padrão que a igreja não pode fazer parte dele. Que é exatamente, não vos conformeis com este mundo. A palavra, o vocábulo conformeis, o vocábulo grego, ele denota o quê? Ele denota uma massa. Esta massa é jogada dentro de uma forma e a massa toma a forma da forma. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a igreja do Senhor Jesus não pode se moldar de acordo com os padrões do mundo. Porque os padrões de Deus já vêm desde lá, do Antigo Testamento. Desde lá do Antigo Testamento. Então, vocês não podem se moldar de acordo com os padrões do mundo. A partir do momento que você tem os padrões de Deus na sua vida, você começa a descobrir qual é a vontade agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. É muito linda essa questão, né? Porque nós, na verdade, não. Algumas pessoas costumam se assustar com algumas coisas que acontecem, né? Principalmente relacionadas a essa questão, porque cabe destacar aqui que a respeito da adoração, nós não estamos falando, queridos, somente daquelas pessoas que
estão ministrando um hino, ou cantando um hino, né? Uma música, dependendo da expressão que você preferir, que estão cantando ou tocando um instrumento. Nós estamos falando de pessoas, que foi justamente o que o evangelista Igor acabou de nos colocar, de pessoas que foram alcançadas por Cristo, né? E essas pessoas, por sua vez, elas adoram a Deus, porque Cristo os alcançou. Então, esse padrão, ele não engloba somente quem prega, né? Explicando de forma mais simples. Não engloba somente quem canta. Não é simplesmente para o pastor. É mais ou menos o que Paulo está tentando nos explicar, né, evangelista aí? É que no Antigo Testamento, estes padrões, eles eram levados, eles eram dirigidos por algumas pessoas separadas do povo, sacerdotes, levitas, pessoas que serviam no templo. Só que Paulo, ele troca a expressão do Antigo Testamento para uma expressão já da Nova Aliança, em que todos são incluídos dentro desse princípio, né? Já não são mais simplesmente só os sacerdotes e levitas, o que na verdade ainda são, só que num aspecto diferente, né? Exatamente. É como se Deus expandisse, né? Esse padrão, né, de adoração e de vida que deve ser vivido. Isso. Então, Paulo, ele nos dá a entender sobre... Então, algumas pessoas, elas se assustam com esse tipo de coisa, mas nós percebemos que no próprio texto de Romanos, Paulo, ele já está debatendo um problema que é moderno para nós, ou é atual para nós, né? É conhecido dos nossos dias, porque Paulo, ele alerta os irmãos a não se conformarem, o Senhor colocou muito bem a expressão para nós, aos padrões ditados por este mundo, né? E a gente pode até traduzir um pouco a respeito dessa palavra mundo, que nos traz o sentido de um padrão estabelecido pelo século em que se está vivendo, né? Ditado pelo período em que você está vivendo. E naquele tempo já existia um padrão que tentava gritar ou falar contra os padrões de Cristo, né? Exatamente. E é justamente o que a gente percebe de maravilhoso na palavra de Deus, porque é uma mensagem muito atual, né? Porque a gente acredita que a gente vai entrar numa coisa um pouco polêmica, mas é justamente o que acontecia, em que os padrões do mundo gritavam para entrar dentro da igreja, né? E é justamente o que a gente já falava há pouco, né? Sobre o problema que acontecia em Samaria, lá no livro ainda de 2 Reis, capítulo 20, né? A respeito da adoração. Eu posso ler, eu gostaria de ler aqui, citar o texto. Por favor, pode ler para nós. Segundo livro dos Reis, né? Isso, segundo livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Os irmãos que estão aí acompanhando, compartilhe aí essa transmissão. Pode curtir, faça a sua pergunta, o seu comentário aí embaixo. Se eu não souber, o pastor Tiago responde. Oh, meu Deus. Se eu não souber, o pastor Tiago responde. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, nos informa o seguinte, ó, eu vou ler só um texto, só um versículo, mas dentro desse versículo a gente vai discorrer sobre o que eu estou tentando colocar. Capítulo 17, versículo 26. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizestes habitar nas cidades, ou seja, as pessoas que o Senhor transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, o costume daqui, da nação de Samaria, do povo de Israel, o povo de Deus. Pelo que ele mandou leões entre elas, e eis que a matam. Porquanto, muito interessante essa expressão, porquanto não sabe o culto da terra, ou do Deus da terra. Ou seja, Deus da terra. O problema não é um problema que é novidade para nós. Pode ser até novidade para nós, mas não é um problema novo, né? A questão da adoração não é um problema novo, é um problema que ele vai, infelizmente, né, ultrapassando gerações e gerações. Porque nós vemos que lá em Samaria era justamente isso que acontecia. O povo estava sendo induzido pelo que, segundo o que Paulo falou aos Romanos, pelo padrão estabelecido exteriormente, pelos povos que vinham de fora. E, consequentemente, evangelista Igor,
eles estavam misturando o culto. Por quê? Porque quem não conhece o culto do Deus de Israel acaba misturando as coisas. E Deus não é um Deus que aceita uma adoração misturada, né? Porque Exatamente. Deus é santo, a adoração deve ser uma adoração santa. Amém? Então, é muito interessante essa questão. A igreja ela não pode, os adoradores não podem se deixar ser influenciados por forças externas, senão pela palavra de Deus. E diga-se de passagem que este mundo, né, ele é dominado pelo espírito do anticristo, né? Isso. O anticristo, o espírito do anticristo, ele é totalmente contra a tudo aquilo que é de Deus, que é do Senhor Jesus, né? Então, quem domina e quem controla o sistema mundano de hoje em dia é o anticristo, o espírito do anticristo, né? Então, automaticamente, o indivíduo que anda de acordo com os padrões do mundo, ele está de acordo com os princípios estabelecidos pelo anticristo. Porque a oposição aos princípios de Cristo se dá exatamente no mundo. Se dá exatamente no mundo. Então, todos aqueles que são contrários vamos dizer assim, a doutrina bíblica, né, é o espírito do anticristo já atuando na vida deles. Porque não se pode adorar a Deus e ter uma vida iguais aos padrões do mundo. Justamente. Eu lembrei agora de uma história que eu ouvi uma vez, muito interessante, sobre aquela velha historinha que a gente ouve daquele diabinho que fica falando, né? E de Jesus que fica falando do outro lado. Você lembra dessa história, né? É um anjo de um lado e o diabinho do outro, né? Isso. Só que aí era mais ou menos o seguinte: o rapaz ele estava em cima de um muro, né? Em cima de um muro. E segundo essa historinha, o diabo ficava, ou Jesus ficava do outro lado falando insistentemente: vem para cá, rapaz, vem para o meu lado, enquanto que o diabo estava do outro lado, sentado em uma cadeira, e Jesus insistentemente: vem para o meu lado, né? Vem para cá, eu te quero aqui, eu te quero do meu lado. Aí passou o tempo, esse rapaz começou a ficar um pouco incomodado. Ele olhou para o diabo e perguntou: e você não vai me chamar, não? Não vai me chamar para ir para aí? Jesus está me chamando toda hora. Aí o diabo vai olhar para ele e vai dizer: não, não vou te chamar, porque o muro é meu. Quem está em cima do muro está do meu lado, né? Então, exatamente. É mais ou menos isso que se aplica à vida de quem adora a Deus. Ou está do lado de Deus, ou está em cima do muro, né? Ou está do lado do diabo, né? Essa é a realidade. Esta é uma realidade. Ou a pessoa se entrega verdadeiramente a Deus, ou ela não se entrega, porque não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Não tem a pessoa servir a Deus e seguir os padrões do mundo. A adoração legítima e verdadeira se dá com uma completa entrega do adorador. Isso, é verdade. A gente até colocou um texto base, né, para nossa live, nossos comentários, e eu gostaria de falar um pouco a respeito do texto do livro de João, que nós vemos uma clara passagem que nos demonstra alguns problemas, né, sendo resolvidos a respeito da adoração, né? Capítulo 4, versículo 23 e 24, né? A partir do versículo 22, que Jesus vai tratar diretamente a problemática da cidade, da terra de Samaria, né? Exatamente. Que era os adoradores, né? Porque partindo do que o texto nos diz, e claro, conhecendo um pouco a respeito da cultura daquele povo,
nós sabemos que esse povo era um povo que era muito bem instruído a respeito das coisas de Deus, né? Com Era um certeza, povo com que certeza. era muito bem instruído acerca da adoração a Deus, né? Tanto é que a expressão que Jesus usa acerca da problemática naquele lugar é que Jesus não vai apontar um erro para o padrão, Jesus vai apontar um erro para quem está oferecendo. Papai, né? É que aí eu adoro chocolate. Dá o chocolate pra menina, rapaz. Chocolate. Dá o chocolate pra ela. Eu vou dar para você. Deixa só papai. Então, o problema que Jesus destaca não era que a maneira estava sendo feita de forma incorreta, né? O problema é que quem estava fazendo não estava de acordo com o que estava fazendo, né? Porque, como nós falamos no princípio, a adoração não é simplesmente o oferecimento, é quem oferece, né? Então, quem oferece. É interessante o que Jesus fala para ela, porque ele vem resolver o problema dos adoradores, porque Jesus veio atrás dos adoradores para que ele receba adoração, né? É meio complicado quando o modo de se adorar é correto, mas o adorador não está de acordo, né, com os padrões e os princípios. Porque como nós falamos lá no princípio, lá em Gênesis, né, Deus atentou primeiro para o adorador e depois para a sua adoração, né? Não adianta a adoração tá bacana e o adorador tá meio a meio, tá em cima do muro, né? E Não tem uma adianta. coisa, nem vice-versa, né? Nem vice-versa. Não Deve-se existe. seguir um padrão, né? É O interessante. adorador tem que ter feito uma entrega completa e o padrão de adoração tem que estar legítimo. Isso. Interessante, evangelista, aí, cabe muito bem a gente sempre enfatizar isso, para os irmãos que estão nos ouvindo, é que dentro desse princípio da adoração não deve haver divergências, né? Não deve haver divergências entre quem oferece e o que está sendo oferecido, porque senão nós cairemos no erro do publicano, né? Exatamente. Cairemos no erro do Exatamente. publicano, que se colocava em praça pública e, diga-se de passagem, era uma prática muito comum, né? Muito comum, muito comum. Não estava dizendo que a sua prática estava errada, não é o que o texto está dizendo. O que Jesus estava dizendo era que a intenção daquele homem estava em desacordo com o que ele estava fazendo, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, evangelista Igor, as pessoas têm caído nesse erro, né? Caído nesse erro. Pregam uma boa mensagem, mas essa boa mensagem às vezes não é vivida em sua vida. Canta um bom louvor, né? Mas esse bom louvor, ele não surte efeito na sua vida. É como que se estivesse dizendo o seguinte, eu vou me prostrar agora, né? Como se estivesse diante de um rei e dissesse, eu vou me prostrar porque eu estou diante dele. Mas quando eu sair daqui, eu não vou fazer mais isso não, porque eu não devo nada a ele. Só que nós devemos entender que o conceito de adoração a Deus é diante de um Deus que conhece, né? Que sabe. Então, de um Deus que sabe. Então, quando se apresenta a Deus, é por isso que é interessante quando o escritor escreve dizendo o seguinte, falando o seguinte, aquele que confessa alcança, né? Alcança a misericórdia. Por quê? Porque quem adora a Deus deve entender que Deus ele não é um Deus que simplesmente um Deus que quer destruir, que é um Deus que quer nos alcançar, né? Exatamente. Exatamente. Então, é interessante nós destacar que o adorador, ele deve ser uma pessoa que não só entoa louvores ou hinos, ou possui letras de hinos voltadas a Deus, né?
mas que ele também tem uma vida que adora a Deus. Porque senão fica um negócio meio esquisito, né? Senão fica um negócio meio complicado. Então eu tenho que ter uma vida que adora a Deus e devo entoar louvores que glorificam o nome dele, que seja exaltado o nome dele, e que isso tenha que ter uma ligação entre aquilo que está sendo oferecido e quem está oferecendo, né? Deve-se praticar ou pelo menos tentar viver exatamente aquilo que as Escrituras nos orienta a viver, para que a nossa adoração seja uma verdadeira adoração diante de Deus. Porque senão ficar em cima do muro não é lugar para nós. Não é lugar para nós, é verdade. Não é lugar para nós. Né? É interessante nós destacarmos que essa questão de como é que eu posso dizer? De ser igual, né? A adoração e o adorador, né? A adoração e o adorador. E que Deus conhece quem é cada adorador. Deus sabe quem é cada adorador. Volto novamente a dizer, né? O que nós mencionamos lá atrás sobre Caim e Abel. Ambos estavam oferecendo algo a Deus, né? Primeiro Deus atentou para o ofertante. Depois Deus atentou para a oferta. Ambos deveriam estar coerentes com a vontade de Deus. Tanto o ofertante quanto a oferta. O adorador e a adoração. É interessante nós frisarmos também que existe as igrejas lá em Apocalipse, né? E essas igrejas em Apocalipse, Deus ele sempre vai dizer o quê? Conheço as tuas obras. Né? Ou seja, para todas as igrejas que se encontravam ali na região da Ásia, que é óbvio que não só existia estas igrejas, existia várias outras igrejas na época, mas Deus quis destacar exatamente estas igrejas. Existiam muito mais igrejas na Ásia Menor naquele tempo, em Apocalipse, né? Mas Deus quis destacar exatamente as 7 igrejas da Ásia, né? E para todas estas igrejas, Deus disse o quê? Conheço as tuas obras. Né? Conheço as tuas obras. Deus sabia quem era cada um que fazia parte daquela igreja. Eu quero destacar aqui uma igreja em questão que eu falo para os irmãos assim: irmãos, ainda nós não chegamos na totalidade deste período. Nós não chegamos ainda. Nós estamos já na porta de entrada desse período. Nós já estamos na porta de entrada deste período. Se nós até hoje já vimos coisas absurdas acontecendo em geral, né? Quando nós entrarmos neste período, aí que nós iremos ver coisas piores. Uma igreja que é bom destacar aqui é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que ela pensava que estava adorando a Deus e que Deus estava recebendo o louvor dela, mas na realidade Deus estava rejeitando o louvor dela e rejeitando aquela igreja. A igreja de Laodiceia é uma representação apenas o início de um período que virá ainda sobre a terra, a qual os adoradores de Cristo serão perseguidos, humilhados, caluniados, exatamente por causa da sua fidelidade em servir e adorar a Deus legitimamente. E quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós vamos em Apocalipse, capítulo de número 3,
o versículo de número 14 em diante, que vai nos falar sobre a igreja de Laodiceia, nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela não era fria e nem quente. Era morna. Ela estava em cima do muro. E era exatamente o local que o diabo queria que ela ficasse. Em cima do muro. Ela era morna. É interessante na Bíblia Sagrada, é interessante que nós olhamos assim num contexto geral da Bíblia, e nós vemos um Deus que responde com fogo, um Deus que responde com a sua misericórdia, com poder, com línguas estranhas, um Deus que inspirou o apóstolo Paulo a dizer para nós sermos fervorosos no Espírito, né? Mas aqui eu vejo um Deus desejoso por uma igreja fria ou quente. É até estranho a gente ver Deus desejando que a igreja fosse fria. Né? Aqui, ó. Ele diz, assim porque, aqui, ó. Conheço as tuas obras, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Aqui a expressão, o vocábulo frio, denota o seguinte: uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho. Era Deus falando assim para aquele grupo de irmãos, para aquele grupo de pessoas ali na Ásia, né? Denominado a igreja que estava em Laodiceia. Deus estava dizendo para eles assim: era melhor se vocês nunca tivessem conhecido a verdade, deixa eu notar logo que isso aqui. vocês conhecessem a verdade e fossem fervorosos, fossem cheios do Espírito. Anotem aí, irmão. Mas porque vocês são mornos, né? Deus dizendo assim: vocês têm pacto, vocês têm aliança com o mundo, né? Essa mistura, esse sincretismo religioso que nós temos hoje em dia é exatamente a igreja denominada a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja mista, uma igreja que tem o homem no centro, uma igreja que está exatamente aonde o inimigo quer que esteja, uma igreja que mais é moldada pelos padrões que o mundo oferece do que seguindo os padrões que Deus já estabeleceu desde antes, né, para que a sua igreja pudesse andar. Então nós estamos praticamente entrando nesse período, um período que a igreja, com seus louvores, que tem um homem no centro, e esta igreja pensa que está adorando a Deus verdadeiramente, mas na realidade é uma igreja que está sendo rejeitada por Deus. Eu não estou me referindo aqui à igreja invisível. A verdadeira igreja de Cristo continua intacta, sem mancha, sem ruga, pura, né, serva do Senhor Deus, né, uma igreja que continua legítima, mas estou me referindo aqui a uma geração de crentes que se levantaram na terra e são crentes que estão em comunhão com o mundo e querem adorar a Deus dentro das igrejas e achar que Deus está gostando, está recebendo esses louvores. É uma igreja de Laodiceia, uma igreja que está prestes a ser vomitada por Deus. Justamente. Nós citamos o texto há pouco do segundo livro dos Reis, do capítulo 17, e uma coisa interessante, evangelista Igor, relacionada a essa questão da mistura de culto, né, que acontecia dentro da igreja de Laodiceia, um culto confuso, uma adoração confusa, é que dentro daquele contexto, ainda que uma coisa que é também bem notória no texto do Apocalipse, é que dentro daquele contexto de uma adoração em que estava sendo oferecida de forma misturada, Deus também tinha um juízo para tudo aquilo.
Deus aplicou um juízo para tudo aquilo, né? Então, dentro de tudo isso, nós percebemos que nada disso ficará impune, né? Porque se é para servir a Deus, lembra do que Elias falou para a nação de Israel, quando ele se apresentou: até quando, pois, cocheareis em dois pensamentos? Se é para servir a Deus, sirvamos, mas se é para servir a Baal, sirva a Baal. Mas com Deus não funciona esse negócio de dubiedade, né? A gente duplo, hora está vivendo aqui, hora está vivendo lá, né? Então, esse texto da Igreja de Laodiceia, ele é muito interessante, né? E muito pertinente ao que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Inclusive, há alguns dias a gente vem comentando muito a respeito disso, né? Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o senhor um pouco atípica, né? Mas faz parte do que nós estamos falando. Se eu não souber, eu consulto o Google aqui. Amém. Faço uma pesquisa no Google aqui, a gente... Dentro desse aspecto, dessa característica do que é adoração a Deus, já que não cabe o conceito de que se pode adorar a Deus agora e adorar ao diabo daqui a pouco, não existe esse conceito dentro da adoração a Deus. Então, quem canta, ou quem prega, ou quem serve a Deus, pode, como é que eu posso colocar? Pode cantar ou falar coisas que não exaltam a Deus. Deixa eu simplificar. Se eu sou um adorador, se a minha vida é para glorificar a Deus, então ela não pode glorificar ao diabo. O que eu faço deve exaltar a Deus, não é verdade? Se uma pessoa que faz isso não seria uma apropriação, uma pessoa querendo apropriar, modificar o evangelho, ou é uma coisa normal? Você pode formular de novo a sua pergunta? Porque você quer saber como? Você quer saber se uma pessoa que é adoradora, se ela pode fazer o que não é da vontade de Deus, é isso? Não, o servo de Deus, ele é servo de Deus, né? A palavra diz isso. Então, já que ele é servo desse Deus, ele não pode fazer o que os outros que não são servos de Deus fazem. Por exemplo, eu canto hinos, e os hinos que nós já citamos alguns textos, e os hinos que eu canto, as músicas que eu canto, a palavra que eu prego, devem glorificar a Deus, evidenciar a Deus. Então, eu não posso cantar, por exemplo, uma música que não foi feita para Deus. Sim, exatamente. Para nós entendermos sobre isso, nós temos que entender qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo da nossa vida? Né? Por que Deus nos deu vida? Por que Deus nos proporcionou a viver na face dessa terra e ter o privilégio de servi-lo, né? Porque Deus estendeu até nós a salvação e nós reconhecemos a sua soberania, cremos no sacrifício de Cristo em nossa vida e continuamos crendo a cada dia, né? Porque o Evangelho é isso, é crer todos os dias e continuar crendo, que salvação é um estado, né? Eu sou salvo agora, mas eu tenho que continuar crendo, continuar praticando boas obras, não que elas salvam, mas porque é uma evidência da minha vida em Cristo. Então eu entendo o seguinte: qual é o propósito da minha vida aqui na Terra? É servir a Deus, né? E eu estarei falhando com o meu propósito se eu me desvirtuar, se eu desvirtuar aquilo que ele me designou para fazer, né? Da mesma forma que as minhas obras glorificam a Deus, né, a minha vida também deve glorificar a Deus. E a partir do momento que eu uso a minha vida, o dom da vida que Deus me deu, para fazer algo que não está dentro dos padrões
de que Deus estabeleceu, por exemplo, cantar uma música mundana, vamos denominar assim, né? Cantar uma música mundana, eu estou fugindo desse propósito. Eu estou fugindo desse objetivo que é a minha vida, né? Eu não digo quem nunca aceitou a Jesus, eu não digo quem nunca teve um encontro com Cristo, mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida ela muda por completo, né? As práticas que eu tinha outrora não podem fazer parte da minha vida agora. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, ele vai dizer para nós condenar as obras infrutuosas das trevas. Olha aí. Ou seja, estas obras infrutuosas das trevas não podem fazer parte da nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que tudo que tem no mundo é ruim, é pernicioso, Isso, é maldoso, é maléfilo, é maligno, né? Nem tudo que tem no mundo é maligno, né? Existem coisas boas, até porque o mundo que Deus criou, a natureza que nós chamamos assim, a criação, ela é do próprio Deus, né? Também não estou dizendo aqui que é óbvio que nós vivemos em um sistema denominacional muito forte hoje em dia, né? Para algumas coisas, né? Para outras é mais maleável. Para outras coisas é mais maleável, mas para outras é com 2 pesos, 2 medidas, né? Depende de quem está fazendo. Se depender de quem faz, é permitido. Se quem não faz, deixa que esse outro aí está fazendo, não, mas pode punir ele, né? Hoje em dia o negócio é servir a Cristo e olhar para Jesus mesmo, porque se você for ver essas coisas assim, você acaba se entristecendo. Mas eu não vejo com os bons olhos, eu como servo de Deus, ou como uma irmã cantora, servo de Deus, entoar hinos, ou músicas, ou louvores, que não seja para glorificar a Deus. Não vejo com os bons olhos. Até porque ele está fugindo do propósito a qual Deus o designou. Está fugindo do propósito, né? E também não estou dizendo aqui que as letras evangélicas, bom, pelo menos acontece muito no meio evangélico, porque assim, irmãos, olha, nós temos que entender o seguinte. Vamos supor, houve um fato recente agora, né, sobre um irmão, uma irmã, não foi? Foi uma irmã, não foi? Uma cantora que cantou a música, né? Eu vi a repercussão que deu, né, sobre isso, né? Uma cantora cantou uma música do mundo, né? Foi o maior horror. Foi um negócio terrível. Mas nós não podemos descartar a hipótese de muitos crentes dentro da igreja cantarem hinos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Justamente. Que eu coloco de igualdade. Porque uma letra que não exalta a Deus, para mim, é uma letra mundana. Exatamente. Porque os padrões de letras, os padrões de adoração, está dentro da Bíblia Sagrada. Se eu fujo desses padrões, eu não estou adorando a Deus. Estou adorando o homem. Estou adorando até mesmo o próprio Satanás. Dentro das igrejas, né? Então, eu vejo como igualdade uma cantora que cantou uma música do mundo e muitos crentes dentro da igreja que cantam letras de hinos contraditórias à palavra de Deus. Então, é como se fosse farinha do mesmo saco. Entendeu? Como se fosse a mesma coisa. É verdade. Então, eu fujo do meu propósito quando eu entoo uma música do mundo, né? Então, uma música do mundo.
mas eu também fujo do meu propósito quando eu, dentro da igreja, estou cantando alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que eu estou exaltando o homem, né? É muito comum isso. É muito comum eu cantar hinos, cantar músicas, que eu não vejo que isso aí seja hino, né? Cantar músicas dentro da igreja para exaltar o homem, para exaltar fulano, para exaltar ciclano, para exaltar beltrano, né? Eu não vejo isso com os bons olhos. Nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus. A única pessoa que é digna de ser adorado, reverenciada, é o Senhor Jesus, né? Isso. E o que mais nós temos hoje em dia é esse tipo de coisa, né? Inclusive, Infelizmente. Sim, pastor, pode falar. são assuntos, né, evangelista Igor, que são delicados, né? A gente toca neles como aquele cientista que está provando alguma coisa, testando com aquela espátula para não quebrar, para não machucar. Chocolate. Exatamente. Mas a gente... Chocolate. Tá bom, vai lá, vou pegar para você, tá? Mas a gente não pode, né? Como esse mesmo cientista, nós não podemos deixar de tocar, porque senão não vamos resolver nada, solucionar, não vamos esclarecer nada, né? Nós devemos falar alguma coisa. Sim. Também não vejo com bons olhos, mas eu perguntei por quê. Porque tem um salmo, o livro dos Salmos ele é maravilhoso, né? O livro dos Salmos ele é maravilhoso para nós tratarmos a respeito desse assunto. Salmo de número 71, o verso de número 22 e 23, ele diz assim, ó, também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com a harpa, ó Santo de Israel. Mas o verso de número 23 é o que me chama muito a atenção, ó. Os meus olhos exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remistes. Ou seja, olha aí. Você está dizendo que todas as vezes que ele cantar é para exultar e glorificar a Deus, né? Exatamente, é o propósito, né? Deus. Deus nos colocou sobre nossas vidas um propósito. Qual é o propósito? Sim. Louvor da sua glória. E outra coisa, então, a gente vê nesse texto muito clara a expressão de que o que nós cantamos para exaltar a Deus, o que nós expressamos em nossa vida para exaltar a Deus, consequentemente, é o que o texto diz, a minha alma exultará, ou seja, eu serei edificado através daquilo. Então, se o que eu estou fazendo não me edifica, é porque não estou oferecendo a Deus um culto, uma adoração, né? Se não é algo que edifica a minha alma, não edifica a alma ou a vida de alguém. É como o salmista mesmo diz, né? O salmista mesmo fala: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Isso. Né? O adorador ele tem que ser entregue por completo, ele não pode ter mistura, não pode ter esse sincretismo religioso, porque senão não agrada a Deus. Então, não pode haver esse tipo de coisa na vida do adorador. Então, é interessante nós destacarmos que o coração do adorador tem que ser um coração sincero, um coração verdadeiro. Ele tem que assumir uma vida para adorar a Deus, para glorificar ao nome do Senhor. Ele não pode estar em cima do muro, não pode estar entoando músicas que não sejam para glorificar a Deus, que não sejam para engrandecer a Deus, até porque foge do padrão, né? Foge do padrão de Deus, foge do padrão que Deus determinou, né, para as nossas vidas. É verdade. A gente não pode fugir dessa questão, né? Se é para Deus, nós devemos fazer de acordo com o que está na Bíblia, né? E como nós falamos no princípio, para nos aproximarmos de Deus, porque Ele
nos deu essa liberdade, ele nos deu esse privilégio. Só que esse privilégio ele vem seguido de algumas responsabilidades, né? Até uma fala do Dr. R.N. Champlin, que ele fala que grandes privilégios eles vêm acompanhados de grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. E se a adoração é para nós um grande privilégio, é claro também que ela vem acompanhada desta responsabilidade, né? Os padrões, os princípios dados por Deus, uma vida que, é claro que a gente sempre tem que destacar isso, né, evangelista Igor, que nós não estamos falando aqui de super-homens ou de super-mulheres que adoram a Deus, né? Mas de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Mas também nós não podemos fugir da questão de que essas pessoas devem adorar a Deus porque Ele é excelente. Se Ele é excelente, se Ele é majestoso, essa nossa vida que oferecemos a Ele deve ser uma vida também voltada para estes princípios, o princípio da excelência, o princípio da reverência a Ele, né? Que também nós não devemos esquecer, o temor a Deus e a sua santidade, e tudo isso está relacionado à adoração. Eu vou deixar com o evangelista Igor para finalizar e fazer as considerações, até porque eu sou o convidado e ele é o mestre, né? Em nome de Jesus. Exatamente. É interessante nós frisarmos aqui que o nosso intuito aqui é apenas debater, conversar sobre essa questão da adoração nos nossos dias de hoje, né? Porque realmente temos visto uma grande mistura de princípios e pelo que nós podemos observar na Bíblia Sagrada, não está de acordo com ela, né? Então, nosso intuito aqui como é que posso dizer? É julgar segundo a reta justiça. Né? Julgar segundo a reta justiça. Esse negócio de não poder julgar, irmão, tá me julgando. Vamos julgar segundo a reta justiça, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Nós temos que julgar a profecia, nós temos que julgar segundo a reta justiça, né? Até porque se nós formos condizente com essas coisas, nós estaremos nos igualando a eles, né? É verdade. E protestante exatamente é isso, é protestar contra aquilo que está errado, né? Senão eu me igualo ao mundo e aí fica tudo a farinha do mesmo saco, né? E aí Deus não se agrada. Mas foi um prazer, pastor Tiago, estar conversando contigo sobre isso, viu? Muito bom nossa conversa. Deus abençoe. Obrigado aos nossos irmãos que nos acompanharam, a você que ficou aqui até o final conosco, a você que vai assistir esse vídeo por inteiro logo depois. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, compartilhe conosco, tá bom? E até a nossa próxima live. Eu vou estar vendo se eu consigo um outro participante para estar junto conosco para tratar ainda sobre um tema bem interessante aí, também voltado à questão da adoração, tá bom? Pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite para você, que Deus te abençoe, viu? Amém. Fique com Deus e sempre firme e constante, e sempre abundante. Amém, o amém. Senhor, Ele é fiel para lhe recompensar por toda a sua obra, viu? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, fiquem com Deus e deixe aí os seus comentários, a sua pergunta, e logo mais podemos estar respondendo. Deus abençoe a todos. Fica com Deus, pastor Tiago. Pai, Senhor. Obrigado.